Olá, hoje no nosso Justiça às Claras aqui da BH News, estaremos entrevistando o Dr. Tiago Penido, advogado, professor e procurador autárquico. O tema de hoje é desapropriação. Então, Tiago, é um prazer tê-lo aqui no Justiça às Claras. Prazer é todo meu. Vamos lá, doutor Tiago. Explica para o nosso telespectador. A gente sempre ouviu falar desse tipo de demanda, de desapropriação, mas hoje nós vamos aprofundar um pouquinho. O que é a desapropriação? Bom, a ação de desapropriação ou a desapropriação instituto é um instituto relacionado à intervenção do Estado na propriedade privada. Então, a ação de desapropriação é um mecanismo através do qual, um instituto através do qual, o Estado promove a transferência da propriedade privada ao patrimônio público, assegurando ao seu proprietário uma indenização em razão dessa transferência da propriedade. Então, o Estado identifica uma utilidade, uma necessidade pública ou um interesse social naquele imóvel, naquela propriedade, e a partir disso, ele inicia a ação de desapropriação com o objetivo final de adquirir aquela propriedade e incorporá-la ao patrimônio público. Esse é um conceito jurídico, óbvio. Mas eu queria que você colocasse para o nosso telespectador. A prefeitura, no caso, o senhor advogado da prefeitura, ou o Estado de Minas Gerais, ou a União Federal, ela percebe, ela entende que determinado imóvel, e aí você vai me corrigir, porque eu sou advogado trabalhista, desapropriação seria somente em imóveis? Sim. A ação de desapropriação ela pode recair sobre qualquer imóvel. Mas é somente imóvel? Sim. Qualquer bem móvel ou às vezes bem imóvel. Só que na realidade, sobre os bens móveis, ela não é muito comum por causa da própria característica do bem. Dificilmente você vai ver o Estado desapropriar um carro, Sim, porque não teria qualquer finalidade. Então, o que é mais comum é que a desapropriação recaia sobre bens imóveis. Excelente, já pulou aquilo que eu queria te perguntar. Ele vê que aquele casa, aquele apartamento, aquele lote, aquele prédio é de interesse Público. Como que ele notifica, ou como se dá essa desapropriação? Ótimo. A ação de desapropriação, ou o processo de desapropriação em si, ele vai se iniciar com uma declaração de utilidade pública. O município, o Estado, a União vão publicar um decreto. Neste decreto, eles vão especificar qual imóvel ou quais imóveis ele entende de utilidade ou necessidade pública. A partir do momento em que este imóvel é declarado de utilidade pública, o poder público vai encaminhar a este imóvel uma equipe que vai ser responsável por poder detalhar, verificar o que tem nesse imóvel, o seu tamanho, Sim, as suas dimensões, quais são as benfeitorias, o padrão de acabamento, tudo o que tiver naquele imóvel com a finalidade de cadastrá-lo e avaliá-lo. Porque a partir dessa avaliação, o poder público, em regra, irá convocar este proprietário para lhe fazer uma oferta, uma proposta de indenização pela desapropriação daquele imóvel. Caso a proposta seja vantajosa, poderá ser celebrado um acordo com o proprietário. te pergunto, esse chamamento é por carta? Sim, geralmente o poder público notifica a pessoa através de uma carta ou encaminha um dos seus agentes públicos até a residência da pessoa para que agende com ela um horário no qual essa pessoa poderá ser atendida para ela poder ser esclarecida, Sim, tirar suas dúvidas e efetivamente lhe seja feita uma proposta de indenização. eu me antecipei, mas é que eu estou agindo exatamente como um leigo, como sou nessa matéria de desapropriação. A pessoa que vai ter o imóvel desapropriado, ela tem conhecimento, ela fica sabendo do decreto que vai desapropriá-lo ou não? Em regra, como não é muito usual que o cidadão comum faça Sim, a leitura de decretos, ninguém vai ler acompanhe isso. os diários oficiais, via de regra ela vai tomar ciência a partir do momento em que um agente público vai na casa dela e lhe comunica que aquele imóvel será cadastrado, que aquelas benfeitorias serão avaliadas e vai explicar que o município, o Estado, a União tem um interesse naquele imóvel
para uma finalidade pública. Então, geralmente, essa comunicação ocorre quando um agente administrativo comparece à residência da pessoa para lhe informar que aquele seu imóvel interessa ao poder público. Como o senhor tem essa área até de chefia na atuação da prefeitura aqui de Belo Horizonte durante muito tempo, me conta uma coisa. Quanto tempo demora da publicação, da criação do decreto até a notificação do suposto interessado que vai ter o imóvel? O tempo geralmente varia, mas uma vez publicado o decreto de utilidade pública, ele dá permissão a que os agentes administrativos compareçam à residência ou àquele imóvel que será objeto da desapropriação. Então, via de regra, pode ser questão de mês, ou às vezes por questão de planejamento do ente público, porque o decreto de utilidade pública ele tem uma validade de 5 anos. Então, às vezes, pode acontecer que o poder público declare aquele bem de utilidade pública e planeje-se para promover a desapropriação após 2, 3 anos. Obviamente, desde que a desapropriação aconteça no prazo máximo de 5 anos, que é o prazo de validade. Se ela não acontecer, teria que se republicar um novo decreto? Sim. Uma vez expirado o prazo de 5 anos, o poder público pode reeditar o decreto de utilidade pública ou interesse social. Mas nessa hipótese, ele tem que esperar o prazo de 1 ano para republicar. Então, da data em que o decreto expirou, que o prazo do decreto venceu, ele tem 1 ano, o poder público tem que aguardar 1 ano para republicar o decreto de utilidade pública ou interesse social. Para encerrar rapidamente, de onde vêm esses recursos para desapropriar? Vou falar aqui. Os recursos eles podem ser próprios, quando a finalidade interessa apenas ao município, ou pode ser, por exemplo, como na caso da Copa do Mundo, podem ser obras financiadas pelo governo do Estado ou pela própria União. Por exemplo, obras do Programa de Aceleração do Crescimento. Existem inúmeras obras que foram realizadas em Belo Horizonte, em tantas outras municipalidades, que tiveram recurso do governo federal. Excelente. Pessoal, nós vamos fazer um pequeno intervalo e já voltamos com o Justiça às Claras. É só 1 minuto. Voltamos com o segundo bloco do nosso Justiça às Claras aqui da BH News, hoje entrevistando o Dr. Tiago Penido com o tema desapropriação. Nós falamos no primeiro bloco como se inicia o processo. E agora, eu queria que você falasse para os nossos telespectadores qual é a maior dificuldade disso tudo. Talvez o grande problema e a dificuldade da ação de desapropriação, do processo de desapropriação, é que a legislação que regulamenta a desapropriação é uma legislação de 1941. Então, alguns Desculpa, ela não foi atualizada até hoje? Não foi atualizada até hoje. Então, grande parte dos seus dispositivos ainda, de certa forma, se apresentam um pouco incompatíveis com o próprio texto constitucional. E acabou que a jurisprudência, a doutrina, tiveram que ir se adaptando, realizando interpretações dessa legislação, de modo a adequá-la às nossas atuais necessidades. Então, uma das questões talvez mais dificultosas é a questão do próprio recebimento da indenização. Porque se a gente for fazer uma análise do decreto 3365 de 41, ele vai prever que a pessoa primeiro tem que sair do seu imóvel para só após ter saído do imóvel receber o valor da indenização. E isso, de certa forma, causa um problema, porque a pessoa se vê primeiro obrigada a sair do imóvel para depois receber 80% do valor da indenização, porque os 20% vão ficar ali depositados numa conta judicial até o fim da ação de desapropriação. Isso quando ela é judicial? Quando ela é judicial. Se ela for administrativa, antes da gente entrar nessa seara, como é que é? Em havendo a concordância do proprietário... A prefeitura me chamou, eu fui lá, concordei com o valor. Exatamente. Nessa hipótese, caso o proprietário concorde com o valor ofertado, o processo é todo administrativo. É celebrado um acordo, o poder público requisita o valor a ser pago a título de indenização, esse recurso é liberado e, tão logo liberado, o poder público comunica ao proprietário que ele deverá preparar-se para desocupar o imóvel, realiza o pagamento e, concomitantemente,
o proprietário entrega o imóvel ao poder público. O pagamento é à vista? O pagamento é feito à vista, exatamente. Vamos voltar. No caso da judicial, 80%, 20%. Explica isso para o telespectador. Isso. Na ação de desapropriação, né, há a previsão da seguinte questão. A ação de desapropriação é proposta, o juiz nomeia um perito judicial, esse perito judicial vai até o imóvel da pessoa, avalia aquele bem. A partir daquele valor que é apresentado pelo perito judicial, o poder público realiza o depósito daquela quantia. Tão logo o poder público, o Estado, o município, a União, comprove que pagaram aquele valor arbitrado pelo perito do juiz, o juiz autoriza que o poder público adentre aquele imóvel e inicie as obras. Nesse momento, após cumprida a chamada imissão na posse, que é o momento no qual o poder público recebe a posse daquele imóvel, o proprietário passa a poder receber 80% do valor depositado, desde que ele prove a propriedade do imóvel. Essa é a maior dificuldade? Certamente. Nós sabemos que hoje, no Brasil de uma forma geral, um dos grandes problemas que nós temos é o problema fundiário. Grande parte das pessoas detêm o imóvel, são possuidores do imóvel, mas mantêm apenas contratos de gaveta, escrituras públicas, imóveis pendentes de conclusão de inventários, de partilhas decorrentes de términos de casamentos. E quando essa pessoa vai ser desapropriada, logo após a determinação da emissão na posse, essa pessoa encontra uma dificuldade muito grande em provar a sua propriedade. E por enquanto que ela não prova a sua propriedade, infelizmente ela se vê obrigada a sair do seu imóvel, a entregá-lo ao poder público, sem poder receber qualquer quantia. Zero? Zero, em razão de uma pendência documental. Então, essa é uma questão central do processo da apropriação, porque se aquele que está sendo desapropriado não tiver os documentos regularizados, ele corre um sério risco de ter que desocupar o seu imóvel, seja ele residencial ou comercial, e nada receber por isso até que ele regularize a sua situação dominial. Vamos lá, gente. Eu comprei uma casa, não registrei ela, tem um contrato de compra e venda. O lote ficou, comprei o terreno, ficou na mão do antigo vendedor. Eu não quis fazer esse registro no cartório de imóveis. Está caro, não quero fazer, eu não vou regularizar o inventário que eu recebi. Chega a prefeitura e desapropria. Igual desapropriou aquela parte ali da Antônio Carlos para largar para a Copa do Mundo aqui. Se eu, mesmo estou morando lá 20, 30, não sei o número de anos, eu corro o risco de não receber nada? Sim, até que haja regularização da sua propriedade, você corre o risco de não receber nada. E tem uma outra questão, até que a questão da documentação, quando falta o registro de uma escritura, é mais tranquilo. Agora, naqueles casos em que eu preciso de uma uso capião para adquirir a propriedade, que eu preciso concluir um processo de inventário, a situação se torna mais dramática. Porque às vezes a pessoa vai precisar de anos para regularizar aquele documento. De uma sentença, de um processo, de um processo judicial, de uma sentença passada de julgado, para ele poder receber o valor de uma indenização e uma ação de desapropriação. Nesse aspecto, alguns juízes, pensando na questão da função social da posse, têm permitido, para minimizar esses impactos dessas exigências contidas no Decreto 3365, tem permitido que o proprietário ou o possuidor receba apenas o valor das benfeitorias, reservando o valor da propriedade, do terreno, para quando houver a regularização documental. Mas é uma questão ainda muito séria. Tiago, deixa eu te perguntar uma coisa. E se o dono não quiser? Se você não achar o dono? Porque normalmente a pessoa, às vezes você compra um terreno, o dono já morreu há muito tempo. Você está lá há 10, 15, 20 anos. Como fica nesse caso? Aí só restará certamente ao possuidor, se ele cumprir os requisitos previstos na lei, entrar com a ação de uso capião, que certamente demorará aí um prazo para a sua conclusão. Para citar, para... Para tudo. Nós sabemos que hoje as ações de desapropriação são uma das ações mais morosas no Poder Judiciário. Então, esse é um dos grandes problemas, porque o Decreto 3365, apesar do texto constitucional estabelecer uma indenização justa e prévia, ele faz a exigência da prova da propriedade. Então, aqueles que não têm a prova da propriedade, certamente não terão uma indenização prévia, não é? Obviamente que o valor está depositado em uma conta judicial, mas, de fato, ele poderá ser obrigado a sair primeiro do imóvel para só depois receber o valor da indenização quando regularizar a situação da sua propriedade com os documentos exigidos por lei. Excelente recado para quem
quem está nos ouvindo. E essa é uma preocupação que todos os proprietários devem ter. Manter sempre os seus imóveis registrados, porque pode vir a acontecer uma situação como essa. Pessoal, nós vamos fazer um pequeno intervalo e já voltamos com o terceiro e último bloco do nosso Justiça às Claras. É só um minuto. Voltamos com o terceiro e último bloco do Justiça às Claras, hoje com o Dr. Tiago Penígado, falando sobre desapropriação. Eu deixei para esse terceiro bloco questões polêmicas, que eu sou leigo, apesar de advogado, mas não milito nessa área, só na área trabalhista, questões polêmicas. Eu invadi uma terra, um imóvel lá da prefeitura, eu estou de olho na indenização. Eu ouvi dizer que vão invadir. Eu estou fazendo uma apologia de ser meio advogado do diabo. Como é que isso funciona hoje? A prefeitura desapropriou inúmeras propriedades aqui, nas obras da Copa do Mundo, isso é de... todo mundo sabe disso. Indenizou, provavelmente, imagino que grande parte dos processos, se não todos, aí você pode até esclarecer. Mas eu estou lá, não, vamos promover uma invasão aqui porque eu quero pegar um dinheirinho. Como é que isso funciona perante a lei e a realidade? De fato, esse tem sido um problema comum na nossa realidade. A grande questão é, eu tenho que fazer uma primeira diferença. Se a invasão ocorre sobre terreno particular ou a invasão ocorre sobre terreno público. Se ela ocorreu sobre terreno particular, essa questão deve ser tratada pelo proprietário, que obviamente terá que utilizar da reintegração de posse para recuperar sua posse naquele imóvel e, consequentemente, discutir com o poder público a indenização pela desapropriação. Agora, se a pessoa... Não, então espera, vamos lá. Eu tenho um lote, vamos voltar o campo das... Eu sou proprietário, não sou o poder público, o lote é particular, o pessoal invadiu. Aí, então, no caso, ia ser expandido. Sim. Eu tenho que tirar o pessoal de lá para discutir com o poder público? É isso? Sim, na verdade, aqueles que invadiram, dependendo do tempo que eles estiverem, eles não terão qualquer direito sobre aquele imóvel. Porque para que eles possam ter direito, eles precisam ter completado o período ou tempo exigido pela lei para ter a uso capião. Quanto tempo? Depende, porque depende do tamanho da ocupação e da finalidade. A nossa legislação prevê prazo de 5, 10 ou 15 anos, a depender da espécie de uso capião que nós estamos falando. Depende se a pessoa ocupou um imóvel menor ou maior do que 250 metros. Se ela construiu alguma coisa. Se ela constituiu sua moradia naquele local ou não. Mas o fato é, quando alguém invade terreno particular, compete ao particular e àquela pessoa resolver aquele litígio, resolver aquela questão, para depois tratar a questão da desapropriação. Okay. Mas o fato é que, independentemente de quem estiver naquele imóvel, ele terá que sair em razão da desapropriação. E se invadir o terreno público? A questão do terreno público já é mais delicada, porque os nossos tribunais eles têm um entendimento de que não se deve indenizar aquele que invade terreno público. As benfeitorias que são edificadas, que são criadas sobre terreno público, elas não são indenizáveis. Dessa forma, o poder público pode propor uma ação de reintegração de posse para retirar aqueles ocupantes daquele imóvel e eles vão sair, obviamente, sem receber qualquer indenização. Quando você fala os tribunais, desculpe te interromper, é o STJ, é o Supremo? O STJ já tem esse entendimento, o próprio Supremo Tribunal Federal tem alguns precedentes mais antigos que dizem que as benfeitorias edificadas sobre terreno público são inindenizáveis. Elas não podem ser objeto de indenização. Até porque a propriedade pública não pode ser objeto de uso capião, nós sabemos muito bem disso. Agora, a grande questão é que em Belo Horizonte, particularmente, em algumas municipalidades, se tem uma política pública, uma política habitacional, de indenizar aquelas pessoas que eventualmente tenham constituído a sua moradia sobre terrenos públicos, desde que aquela moradia esteja consolidada há muito tempo. Explica isso. A legislação municipal, por exemplo, de Belo Horizonte e de outros municípios, ela vai prever que a pessoa que, por exemplo, ocupou um terreno público, ali constituiu sua moradia, está ali há anos, ali tem um ânimos de permanecer, no caso, o poder público vai reassentá-la
ou em uma unidade habitacional construída pela própria prefeitura, ou vai indenizá-la somente pelas benfeitorias edificadas naquele terreno público. Mas volto a dizer, não são todos os casos. A prefeitura, obviamente, não vai indenizar e não vai reassentar em unidades habitacionais aquela pessoa que promove invasões constantes ou aquela pessoa que está ali há poucos dias, há poucos meses, há menos de ano, por exemplo. Porque não caracteriza ali a existência de uma questão habitacional a ser objeto de uma política pública municipal, estadual ou até mesmo federal. Então, temos que observar isso. A edificação de benfeitorias em terreno público não são indenizáveis, em regra, salvo quando abrangidas por políticas habitacionais específicas ou do município, ou do Estado, ou da União, observados os requisitos legais por ela previstos. Na prática, vocês lá da prefeitura, da Procuradoria, vocês conseguem perceber isso? Sim. Quando há essa, aspas, má-fé, Sim. que eu comecei esse último bloco sugerindo... Hoje a Prefeitura de Belo Horizonte, né, tem uma estrutura, por exemplo, a Urbel, Companhia Urbanizadora de Belo Horizonte, que ela tem uma equipe de assistentes sociais, uma equipe muito particular para isso, que ela comparece a esses locais e faz um estudo, faz uma análise, faz um cadastro, analisa a documentação justamente para identificar quais são os casos de inserção das pessoas em políticas habitacionais e quais são os casos de invasão propriamente dita a merecerem, por exemplo, a propositura de uma ação de reintegração de posse. Belo Horizonte certamente tem uma das legislações mais avançadas nessa matéria, porque hoje as principais obras, por exemplo, que acontecem nas vilas e favelas, os seus moradores são reassentados em unidades habitacionais construídas sob a perspectiva do programa Minha Casa Minha Vida. Então, grande parte das pessoas são removidas dos seus imóveis e são realocadas para apartamentos, para unidades habitacionais edificadas pela própria prefeitura ou são indenizadas pelo valor correspondente ao valor da benfeitoria que ele edificou sobre aquele imóvel. Tudo isso sob o palio de uma política habitacional. Deixa eu te perguntar uma coisa. Nós estamos chegando ao final do programa. A prefeitura, eu sei, de uns tempos para cá, que a prefeitura anda pagando um valor justo. Justo no sentido correto da palavra e não no sentido só legal. O que você pode dizer sobre isso? De fato, a gente tem percebido que não só a prefeitura, mas a grande parte dos municípios, dos estados e da própria União, há uma preocupação em cumprir o preceito constitucional da justa e prévia indenização. Tanto é que quando for ofertado ao proprietário ou possuidor aquele valor da indenização ele não concordar, ele vai poder se utilizar do Poder Judiciário, através de um perito judicial que é imparcial, para justamente garantir que o valor que lhe será pago será um valor compreendido dentro do conceito de justo. O que é uma indenização justa? É aquela, obviamente, que permita ao proprietário recompor o seu patrimônio, adquirir um novo imóvel com qualidades iguais ou superiores àquela que ele possuía. Esse é o objetivo. Na prática, para finalizar, tem-se pagado o valor do mercado. Sim, não tem? Até porque um dos critérios de avaliação, né, são as normas... Não é o valor venal. Não é o valor venal. Há uma norma técnica expedida pela ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, que traz todos os critérios e todos os parâmetros para a definição do valor do imóvel. E um desses critérios é uma pesquisa que é feita de mercado que compara um número determinado de imóveis na região para se chegar ao valor do bem que está sendo objeto da desapropriação. Então, sempre há uma comparação de mercado. Os peritos judiciais sempre buscam identificar o valor econômico, o valor venal daquele imóvel naquela localidade, naquele determinado momento. Perfeito. Chegamos ao final. Eu vou agradecer a sua presença e vou te fazer um convite para você estar aqui com a gente numa outra oportunidade. Agradeço o convite, agradeço a participação e espero ter esclarecido. Foi muito esclarecedor. E você ainda volta aqui para a gente continuar conversando. Pessoal, nós chegamos ao final do nosso Justiça às Claras. Até o próximo programa. Obrigado a todos.